Assim está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o verdadeiro Evangelho. Cada um deve levar a sua própria cruz. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo consiste em renúncia. Renunciar o pecado é necessário. Como Jesus estava dizendo, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser seguir a Jesus Cristo, ele tem que compreender que do jeito que está não pode ficar. Ele tem que compreender que a vida do erro, o pecado, a vida de cachaça, a vida de idolatria do futebol tem que acabar, tem que deixar. Porque quando se torna uma nova criatura, tudo se torna novo. Não leva as bagagens, não continua tendo a mesma fama, não continua tendo a fama de um homem pervertido como antes, não continua o homem levando aquela mesma conduta. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensina que é renúncia. E aí Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O negar a si mesmo, meu amigo, minha amiga, não é muito fácil não. Porque todavia o homem, quando ele vem do pecado, meu amigo, ele está escravo, ele está escravizado no pecado. Muito está escravizado na cachaça, muito não consegue viver um dia sequer sem contar uma mentirinha pequena. Você percebe isso? Que o pecado ele é uma escravidão. Você percebe que você, quem sabe, está escravo e refém do pecado? Mas se você quiser seguir a Jesus, meu amigo, meu irmão, se você que me ouve aí do outro lado dessa feira, que eu sei que esse som está chegando aí do outro lado, se você quer seguir Jesus, meu irmão, você precisa compreender que não é fácil, mas o caminho é um só. O caminho é único. Não tem dois caminhos, não tem duas escolhas para poder ser salvo. Mas quando se fala de livre-arbítrio, você tem a escolha: ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição, ou seja, ou a Deus ou o diabo. O homem tem essas duas escolhas. A sua escolha, meu amigo, qual você tem feito até aqui nesse momento? Até aqui nesse momento, a tua escolha, independente da qual seja, ela há de direcionar e destinar a tua alma para uma eternidade, ou seja, de tormento, ou seja, de salvação. E a cruz que Jesus ele falou para você e eu carregar, essa cruz não tem nada a ver com o terço que pendura no pescoço. A cruz que Jesus mandou carregar não tem nada a ver com a cruz que você carrega na sua mão. Não, a cruz é a renúncia. Renúncia é necessário. Renunciar o pecado todos os dias. Renunciar o pecado a todo momento. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo para o homem começar a caminhar em direção à salvação, em direção a Deus, é a renúncia e o arrependimento. Para uma pessoa renunciar ao pecado, ele tem que estar arrependido. Para o homem se arrepender, ele tem que ser convencido pela palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como você vai ouvir a pregação do Evangelho se Deus não enviar os pregadores? E como Deus vai salvar a tua alma se você não der ouvidos às palavras de Deus? Como vai acontecer, meu amigo, com a tua alma, se você não der ouvidos à palavra de Deus? Nós vemos que nos tempos antigos não deram ouvidos à palavra de Deus. E nos tempos antigos eles não deram ouvidos ao que Deus anunciou na terra e pereceram. Deus ele começa a anunciar através de um certo servo
chamado Noé. E ele fala para Noé que se arrependeu de ter criado o homem. Porque quando Deus olha para a terra, está um mundo caído e pervertido. Quando Deus olha para a terra, as mulheres estão tendo relações imundas, até mesmo com espíritos imundos. A Bíblia diz que Deus olha para a terra, Ele vê aquela geração pervertida, Ele vê que a maldade do homem aumentou no coração. E Ele fala: Noé, me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra. E então Deus, Ele começa a dar as instruções para Noé construir a arca. Quem sabe Deus, mesmo sabendo que aquele povo não queria nada com Ele, não queria ter compromisso com Ele, assim como nos dias de hoje, mas mesmo assim a arca era grande, a arca tinha muitas e muitas moradas para que aquelas pessoas se abrigassem e fossem salvos. Mas Deus sabia que eles não iam se arrepender. Deus sabia que o homem todavia ia rejeitar as palavras dele. Todavia Deus sabia que o povo não queria nada com Deus, só queria as bênçãos que vêm do céu, só queriam as coisas boas que Deus pode fazer, os livramentos, porque é só para isso que o homem busca a Deus. É só para isso que essa geração está buscando a Deus, em prol dos seus interesses, em prol das suas vontades, para satisfação própria, para poder receber as bênçãos, os livramentos, as prosperidades. Embora que muitos não querem saber da salvação. Então, meu amigo, não é de hoje que nós vemos que o homem, ele tem se afastado e ele tem deixado o verdadeiro caminho reto do Senhor para seguir um outro caminho. Não é de hoje. Estão acreditando fielmente que ser evangélico é o suficiente, e não é. Estão acreditando fielmente que ser católico, ele vai ser salvo, vai encontrar com Deus, e não é. Não é rogando para um santo, não é clamando em nome de Aparecida, não é clamando em nome de Maria, não é clamando em nome de nenhum outro santo que você vai ser salvo. Somente em nome de Jesus Cristo. Não é você fazendo obra de caridade, não é você sendo bom e não fazendo mal para ninguém, mas sendo um verdadeiro fiel. Então Jesus falou: se alguém quiser, ou seja, se quiser, é livre, espontânea vontade. Não é por força, nem por violência. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No versículo 35, Jesus começa a dizer: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quantas pessoas por aí, meu amigo? Meu amigo, muitos por aí estão achando que pode salvar a si próprio. Muitos estão buscando salvar a sua própria vida. Muitos estão buscando, meu amigo, salvar a si próprio. Como eu acabei de falar, a obra de caridade não salva você. Porque senão, meu amigo, Jesus não precisaria ter se entregado como sacrifício vivo. Se o homem pudesse ter alguma coisa de bom nele, não era necessário que se apresentasse o Cordeiro vivo, o Cordeiro que desceu do céu. Mas como está escrito na Escritura, como está escrito na palavra do Deus vivo, que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Através de um só homem entrou o pecado. Através de Adão e Eva entrou na natureza humana. Foi introduzido dentro da natureza humana o pecado. Automaticamente o homem, ele já nasce com a natureza do pecado. Ele já nasce com a natureza que induz ele a se tornar um cachaceiro, um idólatra, um imoral, um malicioso. Mas é por isso que Jesus falou: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário, meu amigo, nascer de novo. É necessário nascer da água do Espírito. É necessário nascer dessa palavra. É necessário, meu irmão, você endireitar a sua vida e seus caminhos. Porque aquele que buscar salvar a sua vida, aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Até hoje as pessoas estão por aí buscando poupar a sua vida para tentar viver mais alguns dias nessa terra. Uso de máscara, remédios,
e buscam na medicina, menos em Deus. Confia num pedaço de pano que coloca na cara, mas menos em Deus. Porque o homem até hoje não acredita que ele pode crer em Deus sem ver. Até hoje o homem não acredita no poder de Deus se ele não vê, se ele não ouvir, se ele não apalpar. A Bíblia diz da mulher samaritana, como foi pregado antes. A mulher samaritana, ela colocou no seu coração e diz: a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar na veste dele, eu ficarei sã, eu serei curada. Nem todos acreditam nisso. Nem todos que acreditam que se ele ser fiel a Deus, ser fiel nos mandamentos de Deus, ele vai ficar curado, ele vai ser salvo. Nem todos acreditam. As pessoas acreditam que com a máscara na cara, ele está livre. Enquanto isso, a doença continuou matando, continuou lastrando, não resolvendo nada. Mas o homem, assim, acreditando que um pedaço de pano pode guardar ele. Até hoje o ser humano não acredita em Deus sem ver, sem tocar, sem ouvir. Incrédulos. Eu não estou falando de evangélico, católico, religiosos, pessoas que estão simplesmente afastadas da verdadeira fé. Pessoas mornas, a qual Deus ele fala que tem vontade de vomitar da boca para fora, como está em Apocalipse capítulo 3. Sei que tu não és nem frio e nem quente, tu és morno. Assim como tu não és frio e nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. Então o evangelho, meu amigo, o evangelho ele é estreito. O caminho que conduz à salvação é estreito. E Jesus quer salvar a sua alma. Mas para você ser salvo, você também tem que ter o desejo no seu coração de ser salvo. Porque não é por força, não é por violência. Deus ele não obriga. Deus não te pega pelo braço. Deus não coloca o teu nome no livro da vida se você não buscar ter o teu nome escrito no livro da vida. Deus ele não te salva se da tua parte também você não buscar a salvação. Deus também não te transforma a sua vida se da tua parte, meu amigo, não houver o arrependimento. É por isso que é anunciado desde os tempos de João Batista, desde os tempos de Jesus Cristo, é anunciado que se arrependam. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus, meu irmão, é a salvação. A salvação é gratuito. A salvação não se paga 10% todo mês. A salvação não depende de 10% do seu salário. Hoje virou uma doutrina: se não dá o dízimo, vai para o inferno. Aonde que os discípulos pregam isso? Aonde que Jesus vai pregar isso? Aonde que os apóstolos estavam pregando isso? De Mateus até Apocalipse. Aonde está escrito que aqueles que não dão o dízimo, aqueles que não dão 10% vai para o inferno? Você já procurou isso na Bíblia, meu irmão? Então por que fica amedrontado quando dizem que você está roubando a Deus? Então por que tanto medo quando dizem que você vai para o inferno? A Bíblia fala de um exemplo de igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Essa igreja era conhecida como igreja de Bereia e era uma igreja conhecida por ler a Bíblia, examinar nas Escrituras. Eles não ficavam confiantes somente no discurso dos homens, não ficavam somente com a palavra dos apóstolos, eles não ficavam somente com o que ouvia. Eles examinavam dia após dia nas Escrituras. Você tem feito isso, amigo? Você tem procurado na Bíblia onde que estão as imagens de escultura? Você tem procurado na Bíblia aonde que está o dízimo? Você tem buscado na Bíblia, meu amigo, o que deve ser feito para ser salvo? Eu percebo que nem todos têm o desejo de ser salvo. Eu percebo que nem todos querem saber de Deus. Eu percebo que muitos não querem saber de Deus. Mas se perguntar se ama a Deus, vai falar que ama a Deus. Vai falar que tem Deus no coração. Vai falar que lê a Bíblia. Vai falar que tem uma religião. Mas Jesus ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai.
Somente aquele que está fazendo a vontade de Deus herdará o reino dos céus. Busca fazer a vontade do Pai, meu amigo, enquanto ainda há tempo. Busca a salvação para a sua alma enquanto ainda há tempo. Ouça a palavra do Senhor enquanto há tempo. Não endureçais os vossos corações quando ouvir a mensagem do Evangelho. Não endureça o coração quando ouvir a palavra do Senhor. Porque nos tempos antigos não é novidade que eles pereceram. Uma geração inteira, de uma geração completa, de um mundo inteiro, 8 almas se salvaram nos tempos do dilúvio. Nos tempos de Ló, 3 pessoas, se não me engano, foram salvos. De uma geração, uma porcentagem mínima, uma porcentagem muito pouca dos que se salvaram. E aí, há quem diga por aí que Deus é só amor. Aí, há quem diga por aí que Deus ele vai poupar, porque Ele é amoroso. Há quem diga por aí que Deus não vai lançar no fogo do inferno, porque Deus é só amor. Mentira. Toma cuidado com o falso evangelho. Toma cuidado com as doutrinas de demônio. Toma cuidado com as fábulas. Toma cuidado, meu amigo, com esse evangelho light, esse evangelho distorcido que fala que o que importa para Deus é só o coração. Não é só o coração, meu amigo. Todo o corpo, alma, espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então, continuando no versículo 36, eu estou lendo em Marcos capítulo 8, no versículo 36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, se ele perder a sua alma? Muitos pregadores pregam isso por aí. Muitos homens se intitulam ser homens de Deus, pregam isso por aí. Muitos missionários, pastores pregam isso por aí. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Muitos estão com a sua alma perdida no adultério, na fornicação e na prostituição. Ele está ganhando o mundo, está pregando o evangelho, mas não está vivendo. Está pregando que não pode adulterar, mas o tal está adulterando. Está pregando que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus, mas o mesmo que prega isso é mentiroso. Está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a própria alma. O homem não tem logo nenhuma recompensa. Se ele ganha o mundo inteiro e sua alma, a sua própria alma, ele não está buscando ganhar ela para Deus, sua própria alma está em perdição. Porque o que dará ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua própria alma? Será, meu amigo, que você não está ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua alma? Ganhar o mundo inteiro, meu amigo, não consiste somente em ter coisas na terra, somente em ter uma vida financeira estável. Ganhar o mundo é você satisfazer a si próprio, é você trazer a satisfação a si mesmo, é você buscar aquilo que te apraz e não buscando a salvação, deixando o reino de Deus em último plano, deixando o reino de Deus para a última hora. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. As demais coisas Deus acrescentará. Mas o homem tem invertido os valores, tem buscado as demais coisas, tem se esquecido de Deus. O homem tem buscado em primeiro lugar o dinheiro, tem buscado em primeiro lugar a família, o trabalho, e tem se esquecido de Deus. Se arrependa enquanto antes. Se arrependa quanto antes, meu amigo. Senão o Senhor, Ele virá sobre ti. Senão o Senhor Jesus, Ele virá sobre você. E Ele vai requerer das suas mãos tudo que você fez. Ele vai requerer de você tudo que você tem feito de errado. Por isso se arrependa enquanto há tempo. Por isso se arrependa quanto antes. Senão o Senhor, Ele virá sobre ti. E Ele vai requerer de você todas as suas obras. Ele vai requerer de você toda a sua má conduta. Conserte, endireite os seus caminhos. Se arrependa. Arrependei-vos. Convertei-vos. Endireitai as vossas veredas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. No versículo 38.
Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, qualquer um, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai com seus santos anjos. Eu vejo que muitos se envergonham do nome de Cristo. Eu vejo que muitos têm se envergonhado do nome de Cristo. Mas a Bíblia está dizendo e afirmando que todo aquele que se envergonhar do nome de Cristo e das suas palavras também, ele vai se envergonhar dele. Jesus vai se envergonhar de você que se envergonha dele. Jesus vai ter vergonha de você, meu amigo, na glória do Pai. Você que se envergonha do nome dele. Você evangélico que se envergonha do nome de Jesus, que não tem coragem de falar um glória a Deus em público. Não tem coragem de falar de Jesus em público. Deus vai requerer de você, meu amigo. Os zombadores também, o que é deles está reservado, viu? Aqueles que zombam do evangelho também está reservado. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. E aquilo que o homem semear, isso também vai ser fará. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem nenhum palhaço aqui com a máscara contando piada para você, não. Não tem ninguém aqui contando a piada para você, não. Não tem nenhum locutor falando besteira em cima de um trio elétrico para você dar risada, não. Respeita a palavra de Deus. Porque senão o Senhor, ele virá sobre ti. Você pode até zombar de mim sem a palavra de Deus. Mas com a palavra de Deus, meu amigo, você tem que abaixar sua cabeça, porque as palavras do Senhor são santas e ela é para o seu aviso. Ela é para o seu aviso, é para o meu aviso, é para o aviso de todos aqueles que ouvem. A Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça, meu amigo. Mas a Bíblia vai dizer que nem todos obedecem o Evangelho de Deus. Repetindo o versículo 38. Portanto, qualquer um entre esta geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus vai se envergonhar de todos aqueles que estão se envergonhando dele. De todos aqueles que estão se envergonhando das suas palavras. Muitos evangélicos hoje abaixam a cabeça, meu amigo, não falam nada de Deus, não tem coragem de falar acerca da volta de Jesus que está próximo. Não tem coragem de abrir a boca e falar do nome de Deus. Aqueles que estão se envergonhando de Deus, ele vai estar diante do grande trono branco. Aquele lugar vai estar cheio de anjos. Jesus vai estar sentado no trono do Pai. O trono do julgamento, o trono do juízo, o juízo final, o grande trono branco. E todos aqueles que se envergonharam do nome de Deus também vão ser envergonhados diante dos anjos e diante do Pai. Assim também como todos aqueles que se envergonharam da palavra de Deus também vão ser envergonhados diante do Pai. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.